Bom dia, professora Rosa. Qual é o tema da aula, Pro? Bom dia, estudante. O tema da aula de hoje é o segundo reinado no Brasil, aula do Centro de Mídias de São Paulo. Estou digitando e preparando esse PowerPoint para meus queridos alunos do oitavo ano B. Vamos lá? Aqui é a professora Rosa Rodrigues. Com muito prazer, vou narrar e explicar os conteúdos abaixo. A nossa videoaula de 9 de setembro de 2020. Vamos lá? Para isso, nós vamos pegar a caneta laser. Aqui é Dom Pedro I, aqui Dom Pedro II. Dom Pedro I diz o seguinte: na madrugada de 7 de abril de 1831, eu abdiquei o trono do Brasil em favor do meu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, e embarquei para Portugal. O futuro imperador ficará sob os cuidados de José Bonifácio de Andrade. No caso aqui, nós podemos falar de conselho, por isso, conselho tutelar, né? Tutor. Começou, assim, o conturbado período regencial, durante o qual o controle político passaria às mãos da aristocracia agrária, apesar das constantes manifestações divergentes ao seu projeto político. Ou seja, o Dom Pedro I está falando das revoltas que ainda viriam. Com a abdicação de Dom Pedro I, começa outro episódio histórico no Brasil. Lembrando que o Império no Brasil começou em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil. E foi até 1831 com a abdicação, ou seja, abdicar é desistir, é pedir para sair do trono. Período regencial, 1831 a 1840. Aqui está mostrando algumas revoltas nesse quadro, ó, Farroupilhas, Rio Grande do Sul, né? Na Bahia, os malês. Aqui, nesse período, Dom Pedro II só tinha 5 aninhos. Inicia assim a regência, os primeiros anos após a abdicação. Vamos lá? Vou contar quem eram os componentes dessa regência trina. A Constituição determinava que, no caso de herdeiro, falta uma vírgula aqui, ó, o herdeiro do trono, ser menor, assumiria uma regência trina, indicada pela Assembleia até a maioridade. A regência trina provisória abriu de 1831. Compunha Francisco de Lima e Silva, representante do Exército, Nicolau de Campos, moderado, ou seja, do grupo, né, que muitos professores de história dizem que pode ser considerado partido, tá? Nessa época não tinha partido político ainda. Eram grupos, aspas, quando for escrever partido moderado. Carneiro de Campos, do grupo restaurador. Panorama político nesse momento da regência. Então, vamos ver aqui. Nesse período, vejam como estava a questão política. Agora os grupos aqui que eu estava falando, políticos. Exaltado, Farroupilha ou Jurubas, integrado pela esquerda liberal, que defendia a implantação de uma política federal descentralizada. Moderado, os Chimangos, composto pela direita liberal, ó, lembrando, ó, esquerda liberal aqui, direita liberal aqui, que lutava pelos interesses dos grandes fazendeiros, progressistas e regressistas, dentro desse grupo moderado. Então, os progressistas eram um governo forte e centralizado, faziam concessões aos liberais exaltados. Os regressistas, governo com um legislativo forte, sem concessões para os liberais exaltados. Restaurador ou Caramuru, constituído pela direita conservadora, cujo maior objetivo era trazer Dom Pedro I de volta ao trono. Regência trina permanente, porque a lei não admitia nada provisório, teria que ter, né, um trabalho ali, acredito eu, permanente. Ó, assumiu em junho de 1831. Era composta por 3 moderados: Braulio Muniz, Costa Carvalho,
Brigadeiro Lima e Silva. Quem despontou como homem forte do novo governo foi o ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, que depois vocês vão ver, eu acho que em algumas aulas anteriores nós vimos nas figuras que ele acaba sendo morto. Portanto, em junho de 1831, assume membros da regência trina permanente. Regentes unos. Já não há mais regência trina. Em 1835, há a primeira eleição para a escolha do regente único, Padre Diogo Feijó. Então, ele ficou de 1835 a 1837. Araújo Lima, 1837 a 1840. Realizações: Colégio Dom Pedro II, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Ministério das Capacidades. Partidários dos grupos mais liberais e dos conservadores passaram a disputar o poder, e esse confronto abriu espaço para reivindicações mais radicais das facções populares. Resultado: eclosão por todo o país das rebeliões regenciais. Revolta do período regencial. Então, quais são as revoltas que vão aí culminar, que vão enfraquecer a regência, mais tarde enfraquecer o período do segundo reinado? As crises que ocorreram no período regencial gerando revoltas. Crise econômica, preço das exportações brasileiras em baixa, poucos impostos devido aos privilégios alfandegários, ouro estava esgotado. Crise social. Riqueza e poder estavam concentrados nas mãos dos grandes fazendeiros e comerciantes. Maior parte da população do campo e da cidade, levava uma vida miserável. Crise política. Grupos dominantes nas províncias queriam mais autonomia, pregando inclusive o separatismo. Lembrando que nesse período do século XIX, nós estamos falando de províncias, o Brasil não era chamado as províncias de estados ainda. Preste muita atenção, por favor. Continuando então a nossa aula, Farroupilhas, 1835 a 1845. Foi uma revolta que durou 10 anos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Local: Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Líderes: Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Causas: problemas econômicos dos produtores rurais gaúchos. A produção do charque é carne de burro, atendia ao mercado interno, mas sofria concorrência com o Uruguai e a Argentina, que entravam no país mais baratos. Estancieiros queriam eliminar ou reduzir as taxas sobre o gado na fronteira com o Uruguai. Buscavam maior liberdade administrativa. Então, os farroupilhas aqui, eles queriam, tanto Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi, eles queriam que o Brasil se separasse de Portugal. Queria que fosse um país livre e separado e independente. Por que farroupilhas? Tem esse nome porque vem de origem nas roupas que, aqui é os, tá? Corrigindo, os revolucionários vestiam. Eram roupas gastas e esfarrapadas. Cabanagem, 1835 a 1840. Portanto, 5 anos demorou essa revolta. Local: Pará. Vários líderes, dos quais Félix Clemente Malcher, Padre Batista Campos, João Domato, Domingues Onça. Cabanos: homens e mulheres pobres, negros, índios e mestiços. Trabalhavam na extração de produtos da floresta, cacau, madeira e ervas aromáticas. Queriam acabar com a injustiça social. Em 1835, tomaram Belém e mataram várias autoridades do governo. Dificuldades para governar, divergências e traições. Foi uma violenta repressão comandada pelo governo imperial. Arrasou o levante em 1840. O que foi a cabanagem? Por que esse nome? Porque a maioria dos rebeldes era pobre e morava em cabanas.
Vocês estão percebendo que tudo em história tem um nome, tem um porquê? Revolta dos Malês, 1835. Local, Salvador, Bahia. Vários líderes, Pacífico, Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Movimento de escravos africanos, maioria muçulmanos, conhecido como malês. Luta contra os donos de escravos para conseguir a liberdade. Muitos rebeldes morreram em combate e outros foram presos, condenados a açoite público e fuzilamento. Com o fim dessa revolta, aumentou o medo dos senhores que temiam que acontecesse o mesmo que ocorrera no Haiti. Vocês se lembram da independência? Isso também é matéria passada, né, do segundo para o terceiro bimestre, que tanto no centro de mídias quanto o material que a Pro colocou no Classroom, das atividades e videoaulas, a revolta do Haiti, os negros se revoltaram e tomaram o poder, tiraram os brancos espanhóis da América Central no Haiti, né, e conseguiram tomar o poder e ter a sua independência. E lembrando, a título de curiosidade, que o Brasil foi o último da América Latina, eu diria da América inteira, Norte, Central e Sul, de fazer a sua independência. Vamos lá. Olhe, os malês eram africanos, a maioria muçulmanos. Sabe nada. Não é porque não sabe não, hein? Vamos brincar dessa forma. Olha lá. Sabe nada, 1837 a 1838, um ano, né? Local, Bahia. Líder, Francisco Sabino da Rocha Vieira. Ele era da classe média de Salvador, essa mesma classe média, apoiada por uma parcela do exército, tomou a cidade e proclamou a República Baiana, em 1837. Estavam descontentes com a falta de autonomia, quer dizer, de liberdade, da província. Qual província? Baiana, e com os desmandos da administração regencial. Objetivo: instituir uma república na província enquanto o príncipe fosse menor de idade. Sem respaldo popular, o movimento enfraqueceu. Era uma rebelião coordenada por homens cultos e pessoas de posse de Salvador. Então, nós podemos dizer que é a elite que fez esta revolta contra o governo português. Mesmo que era a regência, nós vimos o nome dos representantes, depois ela ficou de Trina Paraúna. Não nos esqueçamos que era representante do trono português. Em 1838, as tropas oficiais, quais é essa aqui? Portuguesa, né? Apoiada pelos latifundiários da região, os fazendeiros, cercaram Salvador e derrotaram os revoltosos. Foi liderada pelo médico Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira. Por isso ficou conhecida como Sabinada, por causa do nome dele, Sabino. Balaiada. Balaiada, 1838 a 1841. Aqui, 2 anos, é isso? Local, Maranhão. Líderes: Negro Cosme, chefe de quilombo, Raimundo Gomes, um vaqueiro, Manuel Francisco Ferreira, artesão chamado de balaio, Bentevis, políticos liberais radicais, profissionais urbanos que iniciaram a revolta contra os grandes fazendeiros das províncias cabanos. Então vamos analisar aqui por que eles é balaiada. Aqui retificando, ó, 38, 39, 40, 41. Foram 3 anos, não é isso? A miséria causada pela crise do algodão e pelo aumento de impostos e preços, somados ao descaso das autoridades, motivou a rebelião popular no sertão maranhense. Lembrando que o Maranhão, aqui no Brasil, faz parte da região Nordeste, é isso? Ocuparam a vila de Caxias, segunda mais importante da província. Não tinha um projeto político definido, e não foi um movimento único e harmônico. Foram derrotados pelas tropas do governo central, sob a liderança de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Tem uma curiosidade, olha só. A balaiada
Essa revolta levou esse nome, pois Balaio era o apelido de seu líder. É esse aqui, olha, Manuel Francisco Ferreira, artesão chamado de Balaio. Ó, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, correto aqui, ó, confere? Ele era um fabricante de balaios. O regresso conservador. Olha que interessante esse regresso. 1835 a 1840. Então, olha só. Essas revoltas assustaram a elite. Que elite? Os latifundiários ou fazendeiros, né, os que tinham muitas terras aqui no Brasil. Estavam em risco seus interesses. Quais seus interesses? Manter a monarquia e ter privilégios. A onda de conflitos provinciais assustou os grandes proprietários. Estavam em risco seus interesses, que eram grandes propriedades e a escravidão. Eles queriam manter os escravos para trabalhar gratuito para eles, sob pena de morte, sob pena de açoites e judiações, né, de violência. Setores da elite passaram a concentrar esforços para anular os dispositivos que ampliaram a autonomia provincial. Queriam evitar a desagregação social e territorial. O que quer dizer isso? Vamos ver aqui a próxima tela. O que era essa questão dessa lei que eles estão falando? Ó, abdica, ou seja, pede para ir embora, do cargo o regente Feijó, pela pressão que há. Após a abdicação do regente Feijó, uma nova eleição foi realizada em abril de 1838. Não nos esqueçamos, quando tinha a regência trina provisória, que a Assembleia, junto com Dom Pedro I, nomeou 3 pessoas de confiança deles, não é isso? Um do Exército e 2 dos grupos partidários, né? Aspas nesse partido, como eu sempre digo. Aí, a partir daí, 1834, se eu não estou equivocada, começou-se a eleição para uma única pessoa ser o regente. Esse regente, ele representava a corte portuguesa. Entre os principais concorrentes ao cargo de regente estavam o liberal Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante e o fazendeiro pernambucano Araújo Lima, em um período em que as primeiras revoltas contra o governo explodiam a vitória do conservador. Araújo Lima consolidou-se sem maiores problemas. Portanto, não podemos nos esquecer. A regência de Araújo Lima representou um retrocesso brasileiro. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Compondo um gabinete de formação estritamente conservadora, a regência de Araújo Lima representou o retrocesso das conquistas liberais alcançado com a aprovação do Ato Adicional de 1834. Em seu governo, as primeiras revoltas eram consideradas uma consequência das liberdades, olha aqui, oferecidas pelo Ato Adicional. Vamos ver o que ocorre agora. Medidas conservadoras. A partir daqui, essa medida vão se unir, claro, né, a elite para pôr essas medidas para derrubar esse ato aqui, ó, que tira o poder das elites, que tira o poder do fazendeiro. Ó, Lei de Interpretação do Ato Adicional 1840. Por quê? Essa lei, por que ato adicional? Porque esse ato estará dentro da lei de 1824. Então, para ser uma lei, para ser cumprida, mas, pelo visto, os fazendeiros não queriam que essa lei ficasse por muito tempo, não. Olha, invalidava as medidas descentralizadoras de 1834, reduzindo o poder das províncias. Eles queriam a recriação do Conselho de Estado, fortalecendo o poder central. Reforma do Código do Processo Criminal, 1841. Subordinava a Justiça, a Polícia e a Guarda Nacional diretamente ao Ministro da Justiça. Olha que interessante que a Pro Rosa está dizendo aqui. Opa! Em meio às revoltas e grandes derrotas políticas, os liberais se uniram em torno do projeto de antecipação
do coroamento de Dom Pedro II. Eles já não queriam mais as regências, não. Eles queriam a coroação de Dom Pedro II, que era Pedro de Alcântara. Que numa atividade anterior, na videoaula, eu coloquei o nome completo dele, é um nome bastante grande, igual ao do pai, não é assim? Clube da Maioridade. Toda vez que eu estiver explicando, lendo, analisando com vocês, que eu estou fazendo uma história contada, certo? Tentem lembrar, meus alunos do 8º ano B, das aulas anteriores, porque cada aula, videoaula, atividade, e textos, e gibis, e vídeos que a professora já postou, é um quebra-cabeça para chegarmos até aqui. Nós estamos fazendo, como eu vou dizer, uma sequência didática, tá bom? Então, faltava uma figura clara da centralização do poder, o imperador. Dom Pedro não contava com 18 anos. Formou-se o clube com o intuito de reivindicar uma alteração na legislação para antecipar a posse de Dom Pedro. Apoio de proprietários rurais, grandes comerciantes, políticos progressistas e regressistas. Olha, todos esses já queriam a volta do imperador. Em 1840, a Assembleia aprova a tese da maioridade. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II assume com apenas 14 anos de idade. Então a prosinha está falando assim para vocês. Ó, em julho de 1840, não mais resistindo às pressões liberais, o governo regencial chegou ao seu fim com a coroação do jovem Dom Pedro II. Muito bem. Olha só o que vai acontecer. Nós estamos finalizando nossa aula. Opa, deixa eu voltar. Esse aluno que está aqui, ele vai dizer: obrigado, professora, pela videoaula. O 8º B, acredito que gostou, porque eu gostei muito, pro. Aí eu respondo: por nada, avisa a galerinha que haverá outra videoaula na próxima quarta-feira. Muito obrigado, 8º B, espero ter ajudado. Alguns comentários que eu fiz durante é para vocês relembrarem as aulas, tá bom? Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau! Até a próxima.